como é que vocês estão? Como é que vocês estão se sentindo? Alguém magoou você hoje? Alguém falou palavras ofensivas? Gente, cada minuto, cada segundo, cada hora é diferente da outra, né? E nós não sabemos o que Deus vai fazer na nossa vida. Tudo é uma surpresa. Todas as coisas são surpresas de Deus na nossa vida. Hoje eu vim mais tarde, né? Mas eu não posso deixar de vir. Eu ia orar até lá dentro do meu quarto, gente, junto com vocês. Só que aí eu falei, não, eu vou orar lá. Eu vou orar lá porque o céu tá lá fora e porque a glória de Deus, né? Todas as coisas, toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda oração para Deus. Hoje na parte da manhã eu fiz uma propaganda, depois eu fui cobrar uma pessoa que estava me devendo. Quando eu voltei, eu dei uma vitamina de abacate para a mãe. Tomei também vitamina de abacate, que eu gosto, gente, eu tô no peso horrível. Mas eu gosto tanto de doce, vitamina de abacate é bom, né? E aí, chegou um cliente que estava me devendo, aí ele veio me pagar. Nós ficamos conversando, batendo papo, até 4 horas da tarde. E geralmente eu venho 4 horas, 4h30. Aí veio 2 clientes, 2 mulheres, mas não conseguiram o que elas queriam blusa vermelha. Eu não tinha blusa vermelha aqui. Aí elas bateram um pouco de papo comigo, porque elas moram aqui na região da minha casa, foram embora. Aí eu entrei, fui dar banho na mãe. Aí eu tive que ir lá na farmácia comprar um termômetro, porque o nosso termômetro não é bom ficar sem termômetro em casa, né? Aí nós fomos lá na farmácia comprar o termômetro, porque o termômetro, ele quebrou. Aí eu reparei que a mãe hoje não tá com a cabeça muito boa, sabe? Eu levei ela na farmácia, porque é assim, gente, o Alzheimer, aonde você vai, se você não tem uma pessoa que é preocupada, uma pessoa que olha, você tem que levar junto. E ela gosta de passear. Ela é uma pessoa, graças a Deus, que ela tem um Alzheimer, mas ela gosta de sair, ela gosta de ver gente. Então, ela vai na igreja de quarta-feira, vai na igreja de domingo. Quando tem ceia de sábado, uma vez por mês ela vai. Se tiver festa, ela gosta de ir. E graças a Deus que existe a Dona Maria na nossa vida. Então, nós fomos na farmácia, nós levamos ela também. Aí nós demos uma passeada com ela na rua. E ela começou a falar assim, da onde que eu vim? Você me trouxe da onde? Eu já tinha percebido que durante o dia, na parte da manhã ela estava ótima. Ela estava muito bem, mas na parte da tarde ela já não estava falando bem. Na parte da noite agora, ela piorou. Ela começou a perguntar da onde que eu vim, da onde que eu vou, aonde é o banheiro. E geralmente ela sabe onde é o banheiro. E eu tive que ir lá mostrar para ela. Então, assim, é o Alzheimer, né, gente? Tem que cuidar direitinho. Graças a Deus ela é bem cuidada. Hoje eu comprei até a vitamina de ferro que o médico pediu, porque tá com anemia, porque ela tem 80 anos. Diz ele que com o passar dos anos nós vamos tendo anemia, infecção urinária. Como a pele cai, tudo cai, né, gente? Infelizmente, né? Mas tem muita gente que é muito forte, graças a Deus, né? E você que está no hospital, sabe? Vamos deixar esse ambiente aí melhor do hospital? Cada um faz uma vaquinha, compra aí um dominó, compra um jogo de baralho do mais barato, compra um jogo, alguma coisa para jogar, para passar o tempo. Você pode fazer deste hospital um lugar melhor. Você pode fazer dele um lazer, não só para você que está aí internado, deitado numa cama. Você pode dar uma andadinha, sabe? Não precisa ser muito, mas dá uma andadinha com sorinho para lá e para cá um pouquinho. Você pode conversar com as outras pessoas, bater papo, escutar a conversa dos outros, falar onde você mora, perguntar onde essa pessoa mora, dialogar, fazer amizades. E que o médico que esteja atendendo você, ele seja abençoado por Deus. Vamos entregar os médicos nas mãos de Deus, porque ele sabe que um dia ele pode estar no seu lugar. Então, nós vamos entregar a técnica de enfermagem nas mãos de Deus, porque um dia ela vai precisar estar no seu lugar. Hoje, talvez não, mas o amanhã a Deus pertence, que ela te trate bem, que o médico peça sim tomografia, ressonância magnética, colonoscopia, endoscopia, que faça todos os exames do coração de você enquanto você está aí
e que a sua, né, a pessoa que está aí com você, do seu lado, que está numa cadeira cuidando de você, que ela possa, quando a pessoa colocar o sorinho, te dar o remedinho, você fala com ela o que você está sentindo para ver se é normal, se você está se sentindo bem, se você está se sentindo confortável. Fala para essa pessoa que está aí do seu lado, porque, olha, gente, não é fácil dormir no hospital, não. E não é fácil ficar numa cadeira acordado a madrugada todinha, dar aquelas cochiladas e voltar novamente, né? Ninguém consegue numa cadeira ficar ali dando aquelas cochiladas e abrir assim, fica muito cansada, né? Não é fácil. Dá valor também para essa pessoa. E aí, uma revistinha para vocês lerem de moda, alguém que tem aí o celular com crédito, possa assim colocar na novela para todas 4, 7 pessoas que estão dentro do quarto ver, acompanhar a novela, acompanhar um filme. Procurar saber a música que gosta, fazer o ambiente um ambiente diferente, diferenciado. E que o médico seja responsável, porque ele fez um juramento que ele ia cuidar de você, ia salvar a sua vida. Assim como a técnica de enfermagem, né? Às vezes, a técnica de enfermagem falam coisas absurdas, não trata você bem, mas você pode pegar o celular, que é uma arma, e você pode filmar tudinho ao vivo. Você pode mostrar o que está acontecendo, o que o médico está falando com você, o que a técnica de enfermagem está falando com você, o que ela está fazendo. Você pode filmar o quarto, se não está bem arrumado, se não está limpo, se você está vendo que eles não estão trocando a sua roupa de cama, você pode filmar e jogar na rede, porque não é crime, não é crime, não é crime. Você está constatando algo que você paga o imposto e eles não estão te dando esse direito, não estão te tratando bem neste lugar. Porque se eles têm emprego, é porque você, todos nós, seres humanos, civis, nós estamos pagando impostos, até de uma bala. Nós estamos pagando impostos. Então, não tem ninguém que é dono desse hospital. Esse hospital é público, é do público. Público somos nós. Todos nós somos públicos. E os médicos, os técnicos de enfermagem são pagos com o nosso imposto, com o nosso dinheiro, do imposto da energia que nós pagamos, do imposto da água que nós pagamos, da comida que compramos, da casa que fazemos, de material de construção, de tudo, gente, de roupa que compramos. Tudo tem imposto, tudo tem imposto. Só não tem imposto para respirar, porque Deus manda de graça o oxigênio aqui. Mas se precisar respirar pelo oxigênio aquele que está no hospital, tem imposto também, é tudo pago, né? Com o nosso bolso aí. Então, vai verba para o hospital, a prefeitura passa a verba para o hospital, o governo passa para a prefeitura passa para o hospital. Então, os médicos que estão aí são seus funcionários, os técnicos de enfermagem, enfermeira, todo mundo que trabalha aí dentro são seus funcionários. Não é para você tratar mal, mas não é para eles te tratarem mal. É para eles te tratarem bem. Para você que o médico disse assim, nossa, não tem mais jeito não. Quero falar uma coisa para você. Na palavra de Deus diz que aonde há fôlego de vida há esperança. Todos os dias eu peço perdão a Deus. Eu peço a Deus misericórdia. Se for para acontecer alguma coisa comigo que vai acontecer, tipo, eu vou sair deste mundo, eu vou adormecer com meus antepassados em algum momento, eu gostaria que ele me fizesse assim, eu caísse no chão e pronto. Meu coração parasse e pronto. E eu não tenho apego a essa vida. Eu acho que, na minha opinião, as pessoas estão muito malvadinhas, malvadonas. Gente, nossa, cada dia que você vê o jornal, dá uma olhada aí no SBT ao vivo, no seu telefone. Olha, sinceramente, o ser humano está cada dia mais cruel, ruim. Por isso que nós temos que orar. Você viu o que Deus permitiu acontecer no Rio Grande do Sul? Só porque eles são pecadores? Não. Todos nós somos pecadores. Todos nós carecemos da misericórdia de Deus por sermos pecadores. Nós pecamos todos os dias e nós precisamos pedir perdão todas as horas, porque talvez pecamos todas as horas. Então nós temos que pedir misericórdia a Deus, devemos pedir sabe,
o socorro de Deus sobre as nossas vidas. Olha que coisa triste que aconteceu no Rio Grande do Sul. Deus permitiu, porque na palavra de Deus fala que não cai uma folha se não for da vontade de Deus. Perderam vidas. Ah, gente, foi só pobre? Não, não foi só pobre. Foram pessoas de várias classes sociais, eram gados indo embora na água. Eram casas indo embora na água, uma mansão, uma coisa enorme, assim, ó, estava caindo na ribanceira. Carrões indo embora. Você acha que o ser humano, se o dinheiro tivesse tanto poder, o ser humano estaria neste lugar? Não estaria, não. Ele não queria nunca que acontecesse nada com ele. Mas nós não temos poder de nada. Nós não temos domínio sobre nada. Quem tem domínio de tudo é Deus. Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos, Pai de Jesus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então, se o médico falou para você assim, olha, não tem mais jeito, a última palavra é de Deus. Traz à memória tudo que te traz esperança. Gente, traz à memória aquele momento que você estava cozinhando, que você se sentiu bem, momento que você era criança, que você brincava, com quem você brincava, que você se sentiu bem. Momentos que você trabalhava, que você se sentiu bem. Algum momento com ex-namorado, ex-namorada, fez você se sentir bem. Traga à memória tudo que te traz esperança. Eu tenho certeza que você vai sim, sabe? Deus faz todas as coisas. Se eu continuar aqui viva, Deus vai continuar sendo Deus. Se eu não continuar, Deus vai continuar sendo Deus. O céu nunca vai desaparecer por causa de mim. Uma estrela nunca vai deixar de aparecer ou desaparecer por causa de mim. A chuva, ela nunca vai deixar de chover ou não chover por causa de mim, porque eu não sou Deus. Deus, ele é dono de todas as coisas. Para você que está com depressão, saiba que eu tenho depressão. Eu conheço várias pessoas que têm, mas elas lutam. Elas lutam, porque a nossa visão é para a eternidade. Se você fizer alguma coisa contra você mesmo, porque nós temos esse tipo de pensamentos, não vou falar para você que eu não tenho, que eu estaria mentindo, que eu sou uma pessoa muito forte, não é assim. Eu peço a misericórdia de Deus, o socorro de Deus na minha vida. Eu vou falar para você, seja forte, peça o socorro de Deus, não faça nada contra você. Não levante as mãos nem para sua mãe, nem para o seu pai, nem para mulher nenhuma, nem para homem nenhum. Não faça mal para ninguém, porque tudo que se faz é que se paga. E tem outra coisa, você quer ficar numa jaula igual um animal selvagem, sair de lá sem caráter, sem moral, sem amor? Você quer ficar enjaulado? Por que você não segue a sua vida? Por exemplo, se você tá aí, ai Luciana, mas a mulher me deixou, ela não me ama mais, ela me rejeita. Gente, quantas vezes eu fui rejeitada? Já fui rejeitada no ventre materno. Minha mãe me rejeitou desde que eu estava no ventre dela. Ela não me criou. Depois eu fui pega por uma família, que é essa minha mãe que eu cuido dela, eu fui rejeitada novamente. Quantas vezes eu fui rejeitada pelos meus namorados? Quantas coleguinhas minhas que me traíram, que falavam que gostavam de mim, que eu fazia tudo por elas, as defendia, me traíram, me rejeitaram, porque a traição é rejeição. Quantas pessoas são rejeitadas? Aguente firme, aguente firme. Ora a Deus, chora a Deus, liga para 188. 188, pensou besteira? Liga para 188. Se demorar um pouquinho, ora mais um pouquinho, vê o vídeo mais um pouquinho e liga para 188 e conversa. Nada de ficar com desejo por criança, adolescente, nada disso. Você vai ficar igual um animal na prisão. Ah, mas Luciana é muito mais forte do que eu. Não, eu tenho certeza que não é. Não é. Você pode até pensar e pedir perdão a Deus, mas fazer, isso daí não tem perdão. Então eu quero ter certeza que você não vai fazer isso. E para você que está no vício, eu sei, eu entendo, não é fácil, mas não é impossível.
pede a misericórdia de Deus, pede o socorro de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus, que eu tenho certeza que Deus faz aí, ó, todo dia. Dia 1, vitória. Dia 2, vitória. Dia 3, vitória. Dia 4, mais uma vitória. Dia 5, mais uma vitória. Que você deixou de usar. Que você não precisou de usar. Que você clamou a Deus. Que você chorou. Que você pegou a sua mente e colocou em outra coisa. Vai capinar um quintal. Vai varrer alguma coisa. A mente vazia é oficina daquele ruim lá. Entendeu? Nós temos que colocar nossa mente em coisas boas. Em coisas que traz esperança, que traz alegria. E isso não vai trazer alegria nem para você, nem para a sua família. Você acaba com a família inteira. Você acaba com muitas pessoas ao mesmo tempo. Você não pode pensar nisso. Você não pode, você tem que pensar que você tem que ser forte para você aguentar a sua natureza carnal. A palavra de Deus diz, gente, que nós temos que morrer para o mundo. Morrer para o mundo é morrer para a nossa natureza carnal, nosso desejo carnal, nosso desejo de fazer as coisas. Nós temos que morrer para o mundo e viver para Deus. O que é morrer para o mundo e viver para Deus? É porque nós temos que matar os nossos desejos da carne, desejos de fazer coisas inconvenientes que Deus sabe que é, e coisas que Deus abomina. Nós temos que matar esse desejo, essa vontade e viver para Deus, viver para Ele, fazer coisas que agrada a Ele, não fazer maldade com ninguém. Se você não quer mais a mulher, não maltrata mais não, simplesmente fala com ela assim, segue a sua vida, eu vou dar pensão para os meninos e ótimo. Segue a sua vida, talvez você vai encontrar algo melhor lá na frente. Não estou dizendo que ela é pior, não. Estou dizendo que talvez você vai encontrar algo magnífico, maravilhoso, por você ser uma pessoa de verdade, um ser humano com sentimento, um ser humano misericordioso. Para com isso, para com esse negócio de que a mulher não gosta de mim, eu vou fazer isso com ela. O homem não gosta de mim, eu vou fazer isso com ele. Vai acabar com a sua vida. Você vai acabar com a vida de todas as pessoas. Por causa de quê? Por causa de dor? Será que você é tão fraco assim que você não aguenta dor? Eu já aguentei tantas dores na minha vida. Tantas dores e aguento ainda. Estou aqui de pé. Não vou dizer para você que tem momentos que eu não quero sair da cama. Mas eu preciso sair da cama. Tem momentos que a pessoa conversa comigo, eu estou sorrindo. Sabe por que eu estou sorrindo? Porque elas não têm culpa dos meus sentimentos. Elas não têm culpa dos meus problemas. Os seres humanos têm que saber distinguir. Eu vou ficar chorando lá no meu negócio para as pessoas? Quem olha para mim fala, nossa, mas a Luciana é muito feliz. A Luciana tem uma vida maravilhosa. É porque eles não sabem de nada. As pessoas, por quê? Porque eu não vou tratar a pessoa chorando. Eu não vou ficar chorando, porque igual eu falei hoje com o senhor que estava ali conversando comigo. Eu falei assim, olha, se não for para a pessoa vir aqui e para me dar uma palavra amiga para ela, dar um conselho bom para ela não sair daqui feliz, eu não vou ficar choramingando as minhas pitangas, não. Os meus problemas, de jeito nenhum. A pessoa ri ali, a pessoa brinca, eu brinco com a pessoa conversa, a pessoa o tempo vai passando. E é assim que nós devemos fazer. Não adianta eu ficar falando, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não tenho, eu tenho, eu ficar chorando, eu estou sofrendo isso, estou sofrendo aquilo, porque não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Eu vou perder o meu cliente, eu vou perder a minha clientela e os seres humanos não têm culpa da minha dor. A minha dor é minha. Quem tem que resolver a minha dor sou eu com Deus e é Deus que resolve a minha dor, não é o ser humano. Eu não tenho que culpar o ser humano por isso. Eu não posso ficar dando coice em todo mundo por causa de uma dor que pertence a mim, só a mim. Então nós temos que fazer isso. Para com coisas que, infelizmente, coisas que não vai levar a nós à eternidade, que é o nosso foco.
A vida eterna, que é o nosso foco. Nós estamos aqui, ó, no livro de Salmos, no Antigo Testamento. São salmos, são orações, são cânticos escritos por outras pessoas que não estão mais aqui, estão adormecidas com os antepassados dela fisicamente e a alma estão adormecida. Se está adormecida e alguém está querendo acordar, eu não sei. E aqui, gente, ó, aqui, gente, é tanto calor, ó. Luciana, nunca um padre, nunca um pastor, um presbítero, uma missionária me ensinou, mas eu vou ensinar. Aqui, ó, o começo da Bíblia, ó, tá escrito Bíblia Sagrada, né? Olha como que a minha Bíblia tá, gente. Já tá até descascando de tanto calor. Bíblia Sagrada, ó, aqui é o Antigo Testamento. Mas, Luciana, o que significa o Antigo Testamento? Significa que tiveram pessoas nessa época com experiências, histórias com Deus. Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exército, Pai de Jesus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Essas pessoas tiveram experiências com Deus. Jesus não tinha vindo ainda. Deus não tinha mandado Jesus Cristo vir ainda. Mas, Luciana, e o Novo Testamento? Como é que eu acho? Mais fácil é você ir lá no final da Bíblia. No final da Bíblia fica o Novo Testamento. Luciana, como é que eu acho o Novo Testamento? Vai no final da Bíblia, porque o Novo Testamento, ele termina no final da Bíblia e você vai achar o Novo Testamento todinho. E aqui em cima fica o nome dos livros. Esses números grandes e pretinhos chamam-se capítulos. Quando você for lendo a história aqui, esse aqui é o Novo Testamento, são histórias, tem nome de pessoas, não são o nosso nome, não é o nome da nossa mamãe, nosso papai, nem da nossa família. São histórias que as pessoas viveram aqui com Deus e com Jesus Cristo. Essas histórias têm nome de pessoas aqui, dão ênfase. Então, se a pessoa abrir a Bíblia e falar que é para você, é mentira dela, porque essas são histórias de outras pessoas. A minha realidade de vida é a minha. A do rei Davi é a do rei Davi. A da rainha Esther é a da rainha Esther. Cada um tem a sua história. Cada um tem a sua história de vida. Eu não posso pegar a história de vida do rei Davi e falar que é para mim, porque eu nem estive na guerra, eu não guerrei com ninguém. Graças a Deus, eu não estive na guerra, eu nunca guerrei com ninguém, eu nunca peguei uma pessoa na espada igual o rei Davi. Eu não sou o rei Davi, eu não sou a rainha Esther, eu não casei com o rei. Então, assim, como que a pessoa pode abrir a Bíblia e falar que é para você, sendo que não tem o seu nome ali, sendo que a história pertence a outra pessoa, sendo que está contando a história, está contando a experiência dela que ela teve com Deus e não a sua experiência, porque a minha experiência com Deus é diferente da sua experiência com Deus. Se você não teve ainda, se você acha que não teve, pode ter certeza que você teve e você não observou, porque eu observo minhas experiências com Deus. Ontem à noite, eu estava bastante chateada, gente, muito chateada, e eu não sabia o motivo. Triste, triste, triste. Pensa numa pessoa que estava triste, era eu. Eu estava me sentindo sozinha. E olha que quando eu oro muito, quando eu oro, eu me sinto muito preenchida pelo Espírito Santo. Eu me sinto muito preenchida por Deus. Eu estava me sentindo, eu sempre me senti na oração muito preenchida por Deus. Mas ontem à noite, eu comecei a perceber que eu comecei a ficar irritada de uma hora para outra. Irritada. De uma hora para outra, eu comecei a ficar irritada. A minha rotina não mudou. Ninguém... Ah, não, gente, sim, mudou sim. Eu liguei para uma pessoa, acho que ontem. Liguei. Lembra que eu liguei para você? Eu liguei para uma pessoa ontem. Eu acho que foi isso. Eu liguei para uma pessoa para alertar ela de uma moça, de uma pessoa que veio aqui me contar um negócio. E aí, eu fui alertar essa pessoa e essa pessoa me tratou muito mal, a gritos. Eu acho que isso me irritou. Acho que foi isso que me irritou. Quando chegou a noite, eu sozinha lá no quarto, mas eu e Deus, os anjos do Senhor, porque eu acredito que Deus manda os anjos, arcanjos e querubins com a espada de fogo, porque eu peço a Deus, eu oro a Deus. Às vezes eu estou deitada, eu não consigo nem pegar no celular, eu fico orando a Deus,
pedindo a Deus misericórdia, conversando sobre a minha vida com Deus, sobre tudo que eu passei do dia de hoje, eu não conseguia dormir. Eu fui dormir 1 hora da manhã, eu acho. Não tenho certeza para você, ou mais de 1 hora, ou era mais de meia-noite. E eu ficava ali rolando para um lado e para o outro, eu sentia calor, eu sentia frio, e assim eu não sabia o que estava assim me inquietando. Tive uma madrugada ruim, aí quando foi de manhã eu não queria levantar, eu não queria me levantar. Eu vi que estava chovendo, eu falei assim, Deus abençoe que chova o dia todo, que eu não quero levantar hoje. Só vou levantar para fazer comida para a mãe, para dar a vitamina da mãe, que eu faço vitamina de abacate, vitamina de banana com maçã, que o médico pediu. Não pode dar nada industrializado para ela. Nada industrializado, nem pizza, nem sanduíche, nem biscoito recheado, nada. Eu tenho que fazer mingau de fubá. Ela é 4 refeições durante o dia. Mingau de fubá, vitamina de abacate, pode ser uma vitamina de banana com maçã, vitamina de morango, tudo saudável. Aí faço arroz, feijão, carne moída, o peixe. Aí depois tem suco ou se não, outro tipo de comida que eu dou para ela. Então assim, para que ela tome os remédios dela, que a mãe deu um pouco de anemia, e também os médicos sempre falaram para mim que tem que dar coisas saudáveis para ela, né? Até para a mente dela mesmo, e para a saúde, né? E nós devíamos fazer isso também, né, gente? Então, quando eu acordei, cara, eu não queria levantar da cama, sabia? Eu não queria levantar da cama, eu estava sem vontade de levantar da cama. Eu pensei, Deus, permita que chova hoje o dia todo, uma chuvinha branda, para que eu fique aqui. Mas não, eu fui pro brechó. Ah, sim, uma pessoa pegou um vestido para ela experimentar em casa. Aí nisso aconteceu tudo que eu falei, que aí chegou uma outra pessoa, que aí essa pessoa ficou conversando comigo até tarde, porque ele é evangélico, né? Então eu gosto de falar sobre a Bíblia, gosto de falar sobre tudo, nós conversamos sobre tudo. E aí, de repente, gente, olha o que Deus fez. Eu estava sem vontade de trabalhar. Quando chegou de manhã, eu tinha esquecido que uma cliente tinha mandado para mim falando que ela ia buscar um vestido para experimentar. É uma cliente que eu gosto demais. Eu aprendi a amar essa cliente demais. Porque, assim, eu não sei, gente. Pelo menos na minha frente, é uma pessoa, assim, que me dá força também. E aí, ela veio. Eu tinha acabado de dar comida para a mãe, porque assim que a mãe levanta, é um peixe, arroz, feijão, salada, tem que dar ela comida de verdade para ela tomar o primeiro remédio do dia. E ela demora mais ou menos 1 hora e meia, assim, para mastigar. Aí depois, eu fui lá, no brechó que ela me chamou, abri para ela, nós batemos um papo legal. Aí ela foi buscar a filha dela na escola. Aí aí chegou um outro, quando eu entrei em casa para fazer a vitamina de abacate para a mãe, aí que eu terminei de dar a vitamina de abacate para a mãe, aí um cliente me chamou, ficou até 4 horas da tarde conversando comigo, chegaram mais 2 mulheres conversando comigo, e nisso o tempo passou. E nisso toda aquela tristeza que eu tinha, a que eu estava com ela durante a madrugada, durante o amanhecer, passou. Passou que eu fui até cobrar uma mulher hoje que eu estava com desânimo de cobrar ela, que ela estava me devendo desde novembro do ano passado. Eu fui até cobrar ela, sabe? Assim, fui a cobrar, que eu digo assim, gente, eu acho que ela esqueceu que ela não me pagou. Então eu fui lá lembrar ela que ela não tinha me pago uma coisa que ela me comprou aqui. Não é? Talvez a pessoa esquece mesmo, né? Não sei, ela esquece, né? Aí eu fui lembrar ela que ela tinha comprado algo em novembro. Ainda bem que eu me lembrei até assim do momento que estava sendo. E ela falou assim, menina, eu achei que eu tivesse te pago. Eu falei, você lembra da roupa tal? Ela falou, eu esqueci. Realmente, às vezes nós esquecemos. É tanta coisa na nossa vida que nós esquecemos mesmo, né? Algumas pessoas não. Algumas pessoas não pagam porque não quer, né? Eu conheço várias pessoas que as pessoas comentam comigo, falam, você não vende não, senão você não vai receber.
Não vende não, senão você não... Gente, é cada pessoa que você não imagina. Um dia desse uma pessoa comentou comigo, a fofoca, não vão parar, vão ler a Bíblia, fofoca não. Vamos aqui, gente. Então, vocês viram, né, que o Antigo Testamento fica no começo da Bíblia, são experiências de pessoas que têm o nome delas aqui com Deus, Pai de Jesus, e o Novo Testamento fica no final da Bíblia, e ele é já quando Deus mandou Jesus para o ventre de Maria, bem-aventurada, né? A noiva de José, o carpinteiro, que criou Jesus Cristo, né? Então, assim, aqui é o Novo Testamento que fala de experiências que os apóstolos, que reis tiveram com Jesus Cristo. E vamos orar, pedir misericórdia de Deus, o socorro de Deus nas nossas vidas, porque é só Deus mesmo, tá, gente? Sinceramente, somente Deus. Somente Deus na nossa vida. Nem sei que salmo, acho que nós estamos no salmo 18, nem sei. Vamos ver depois. Olha esse céu, gente. Ó Deus Todo-Poderoso, nós queremos pedir perdão por todos os nossos pecados, Senhor. Nós sabemos que somente Tu és Deus. O Senhor faz milagres, nada é impossível ao Senhor. Nós pedimos o Teu socorro sobre as nossas vidas, sobre a vida da nossa família. Restitua a saúde de todos os nossos familiares, Senhor. Nós carecemos da Tua grande misericórdia. Por favor, Senhor, Deus Todo-Poderoso, nós pedimos o Teu socorro, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Nós estamos invocando o Senhor neste momento. Por favor, restitua a saúde de todos dessa casa, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar cada cantinho deste lar, em nome de Jesus. Abençoe cada alimento nessa casa, em nome de Jesus. Que nunca o Senhor deixe faltar nada nos nossos celeiros. Que sempre, Senhor, nossos celeiros estejam abençoados pelo Senhor. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe nossos negócios, que o Senhor abençoe todos os utensílios da nossa casa, que o Senhor abençoe todos os utensílios dos nossos negócios. No Senhor Deus Todo-Poderoso, nós clamamos ao Senhor pela Tua grande misericórdia, porque sabemos que o Senhor é Deus, que nada para o Senhor é impossível. Nós o glorificamos, nós o exaltamos, nós sabemos que o Senhor nos vê, que o Senhor nos escuta, que o Senhor é vivo, que o Senhor é verdadeiro. Por isso que nós estamos invocando o nome do Senhor, para que o Senhor abençoe a nossa família, livre a nossa família de todo mal, restitui a saúde de todos os nossos familiares, em nome de Jesus. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, nós pedimos pelas pessoas que estão internadas nos hospitais. Senhor Deus, dê a cura para elas em nome de Jesus. Nós pedimos o Teu socorro. Ó Senhor Deus, as pessoas que os médicos falaram que ela não tem mais jeito, que o Senhor possa dar um milagre na vida delas em nome de Jesus. Senhor, aquelas pessoas que estão com depressão, que o Senhor aumente serotonina na vida delas, que o Senhor abençoe esse remedicamento que está na mão dela em nome de Jesus. Ó Senhor Deus, que o Senhor possa, Senhor, fazer com que ela saiba que o Senhor é a família dela, que o Senhor é nossa família. Ó Senhor Deus, que ela pode confiar no Senhor, possa contar tudo para o Senhor, porque na hora certa o Senhor nos dará a vitória. Nós carecemos da Tua grande misericórdia, Senhor, porque nós o louvamos, nós o glorificamos, porque somente Tu és Deus, nada é impossível ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Pai de Jesus. Nós pedimos o Teu socorro sobre as vidas de pessoas, Senhor, que estão no vício, que o Senhor possa tirá-las do vício, de qualquer tipo de vício, que o Senhor possa dar forças para saírem do vício em nome de Jesus, porque nós sabemos que o nome de Jesus há poder, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que veio ao mundo como ser humano, que sofreu perseguições, que foi cuspido na cara, que bateram nele, que ele sentiu aflição, ele sentiu medo, ele sentiu coisas que nós seres humanos sentimos. Ele sentiu aflição. Quantas vezes Jesus Cristo foi no monte e ele orava no monte falando assim para o Senhor: se for possível, Senhor, passa de mim este cálice, porque ele sabia que como ser humano ele iria sofrer muito por não ter pecado e sofrer no madeiro. O Senhor é Deus, nada para o Senhor é impossível. O Senhor é Deus, nada para o Senhor é impossível e nós sabemos disso. O Senhor diz na Tua palavra, é promessa do Senhor, que aquele que
crê, que acredita, verá a glória de Deus. E nós estamos acreditando no Senhor, por isso que nós estamos aqui, Senhor, porque nós sabemos que nada para o Senhor é impossível. Tem pessoas que estão pedindo e clamando por portas de emprego. Nós pedimos que o Senhor abra portas de emprego em nome de Jesus, porque a porta de emprego que o Senhor Deus Todo-Poderoso abre, ninguém pode fechar. Nós, Deus poderoso, nós pedimos que o Senhor abençoe nosso trabalho. Às vezes a coleguinha do lado quer tomar o emprego da outra coleguinha do lado. Que o Senhor possa repreender todo o mal em nome de Jesus. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos socorre nesse momento. O Senhor se lembra quando o povo de Israel estava no Egito, que ele pediu socorro do Senhor? Depois de muitos anos, onde Jacó nem estava mais ali, somente os descendentes de Jacó, e eles pediram a ajuda do Senhor? Nós estamos pedindo a ajuda do Senhor, o socorro do Senhor, invocando ao Senhor sobre as nossas vidas, de nossos familiares. Livra nossos familiares de todo mal. Restitui a saúde de todos eles, as pessoas que estão em luto, Senhor, porque perderam fisicamente um ser humano. Fisicamente essa pessoa não está aqui, mas a alma dela está descansando nos braços do Senhor. Ela está descansando porque vai ter um momento que o Senhor vai mandar o teu Filho amado, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que está à tua direita, nas densas nuvens aonde o Senhor mora, onde o Senhor está sentado. Ó Senhor Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor acalente o coração dessas pessoas, que o Espírito Santo de Deus esteja na vida delas, que elas possam entender que essas pessoas estão dormindo, não estão sofrendo mais, não estão pagando contas mais, não estando mais com decepção, elas estão ali adormecidas, estão esperando a volta de Jesus aqui na terra, e vai ter pessoas vivas e vai ter pessoas adormecidas. E quando o Senhor mandar o teu Filho amado, nós sabemos que vai ter pessoas vivas e pessoas adormecidas. Mas nós sabemos que aqueles que estão adormecidos, eles voltarão novamente para ser julgados. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, nós carecemos da tua grande misericórdia. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós não sabemos o que acontece no mundo espiritual. Nós não conseguimos enxergar o que está no mundo espiritual, mas o Senhor que é Deus, o Senhor que nos vê, o Senhor que sabe tudo que nós fazemos. Não há nada escondido da nossa vida que não venha a ser revelado. Tudo é revelado da nossa vida, independente da vida de quem seja. Nós pedimos ao Senhor, no mundo espiritual, que nós não conseguimos ouvir este mundo espiritual, que nós não conseguimos ver este mundo espiritual, que nós não sabemos o que há de acontecer no mundo espiritual, ou o que está acontecendo neste momento dessa oração. Nós pedimos e clamamos o teu socorro para que o Senhor desfaça todo o mal em nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder. Em nome de Jesus, saia daqui em nome de Jesus. Repreenda, desfaça, quebra toda maldição hereditária, maldição em palavra, maldição em olhar, maldição sobre inveja, maldição de olhar de inveja, palavra de inveja, obra de feitiçaria, obra de macumbaria. Se tiver alguma coisa no mundo espiritual que alguém tenha mandado, ou o inimigo mesmo, que o Senhor mande embora em nome de Jesus, porque o Senhor é Deus. Nada é impossível ao Senhor. Todas as coisas são possíveis ao Senhor. Aquelas pessoas que nunca foram felizes, nunca tiveram momentos de alegria, que o Senhor possa mudar esse quadro em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer alegria para todos nós em nome de Jesus. Momentos de alegria, nós colocamos nas tuas mãos, ó Deus Todo-Poderoso, nossos amigos, porque não sabemos se temos amigos. Nós não sabemos quem é quem. Nós não sabemos se as pessoas falam mal de nós por trás. Nós não sabemos que as pessoas pensam sobre nós. Nós não sabemos que as pessoas falam de nós. Nós não sabemos que as pessoas tramam nas nossas costas. Mas o Senhor que é Deus,
o Senhor que nós confiamos, o Senhor que nós invocamos, o Senhor que nós glorificamos. O Senhor é Deus e nada para o Senhor é impossível. Nós colocamos nossos amigos, nossos inimigos, nossos perseguidores nas tuas mãos. Nós, seres humanos mortais, nós não temos poder de fazer justiça, mas o Senhor que é Deus tem poder de fazer justiça. Que o Senhor faça justiça por nós, porque o Senhor é Deus e nada é impossível, Senhor. Nós acreditamos, Senhor. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoa este lar. Abençoa essa família, livra essa família de todo mal, restitui a saúde, a vida dessa família. Ó Senhor, o Senhor é Deus, que cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, cada semana, cada mês, cada ano, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, seja abençoado na vida de todos que estão aqui nessa casa, em nome de Jesus. Que o Senhor os livre de todo mal, que o Senhor restitui a saúde de todos eles, em nome de Jesus. Nós clamamos pelo teu socorro, Senhor, porque somente tu és Deus. O Senhor é Deus para fazer coisas que é impossível aos olhos dos seres humanos. Senhor, nós também oramos pelas pessoas do Rio Grande do Sul. Senhor, por favor, dá trégua nessa chuva, em nome de Jesus. Senhor, acalenta aquelas pessoas que perderam vidas, que perderam tudo, Senhor, principalmente a vida, porque casa a gente constrói outra. Não precisamos de casas grandes e lindas, não precisamos de carros importados e lindos, nós precisamos de uma bicicletinha, andar a pé. Nós precisamos de saúde, nós precisamos de um larzinho para voltar para casa, para dormir. Senhor Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia daquelas pessoas do Rio Grande do Sul. Nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Nós carecemos da tua grande misericórdia. Nós pedimos a tua bênção, Senhor, sobre todos deste lar. Em nome de Jesus, abençoe todos os objetos dessa casa, objetos dos nossos negócios, dos nossos empreendimentos, que os nossos clientes possam ser abençoados. Em nome de Jesus, alegres, felizes, cheios de saúde. Em nome de Jesus, nós pedimos e invocamos ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Pai de Jesus. Eu sei que o Senhor está nos vendo agora. Repreenda toda maldição hereditária da nossa família. Repreenda toda palavra de maldição, olhar de inveja, palavra de inveja. Tudo que não for do Senhor, que o Senhor tire daqui para nunca mais voltar. Nós clamamos a tua misericórdia, Senhor. Abre porta de emprego para nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós carecemos do Senhor. Abençoe, Senhor, a cada segundo desse anoitecer, da madrugada, do dia de amanhã, de maio, do entardecer de maio. Que o Senhor possa abençoar em nome de Jesus as nossas vidas, livrando nossos familiares de todo mal, restituindo a saúde de todos eles em nome de Jesus. Nós carecemos, nós invocamos ao Senhor, nós o glorificamos, nós exaltamos, precisamos do Senhor, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Por favor, nos abençoe, nos proteja em nome de Jesus, do teu Filho amado. Nós pedimos e clamamos em nome de Jesus. Amém, amém, em nome de Jesus. Amém, gente? Tem que concordar com a oração. Quando nós falamos amém, quando a pessoa diz amém, é porque ela está concordando com a oração que foi feita aqui, né? E nós estamos aqui no Salmo. Quem escreveu esse salmo? O salmo fica no Antigo Testamento, né? Então, vamos ver quem foi que escreveu o salmo aí. Eu acho que nós estamos... Deixa eu limpar aqui. Nós estamos no salmo qual, gente? Qual o salmo que nós estamos? Vamos ver aqui. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja nesse final de noite, numa madrugada. Abençoe nossos familiares, todos que estão nessa casa, todos que estão nos hospitais, pessoas que estão com depressão, pessoas que estão se sentindo sozinhas, que Deus possa abraçar vocês. Nós estamos aqui abraçando vocês também em nome de Jesus. Nós pedimos às pessoas que estão no vício, que saia do vício em nome de Jesus, que tenha força, que tenha foco, que tenha fé. É um dia de cada vez. Que nós possamos aí ter a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, um amanhecer de terça-feira, né?
um amanhecer de terça-feira abençoado, um entardecer abençoado para nossas famílias e para nossa vida, em nome de Jesus, que a cura esteja aqui em nome de Jesus. Nós pedimos agora e nós clamamos a Deus pela misericórdia dele sobre as nossas vidas, que ele nos escute em nome de Jesus. Nós estamos aqui no Salmo 18, ó. O Salmo 18, ao regente do servo de Deus Jeová, que é o servo dele. Servo é que quem serve a Deus, tá? O rei Davi, o segundo ser humano mortal que Deus escolheu, mandou um profeta ir lá na casa de Jessé e ungir Davi, que era o menorzinho da casa dele, aquele que ninguém dava nada por ele, aquele que todo mundo dizia assim, sabe, gente, tem muita gente que é usada por Deus. Já aconteceu de um bandido, olha, um bandido, tá? Um bandido, um matador de aluguel, um homem bandidaço, tá? Deus já usou ele para falar comigo, tá bom? Deus usa quem ele quer na hora que ele quer. Aí acontecia algo comigo e 2 vezes aconteceu de 2 bandidos. Um estava preso, o outro não estava preso. Aconteceu comigo. Isso é um testemunho, Deus sabe que é verdade. Eu não vou mentir, porque eu não minto com as coisas de Deus. Ó, ia acontecer 2 vezes, assim, aconteceu que 3 vezes eu ia ser assassinada. Alguém queria me fazer adormecer com meus antepassados com arma de fogo. E aí, essa pessoa não aceitava o fim de um relacionamento que eu tive. Era muito mais velho do que eu. E foi da primeira vez que eu estava indo para a rodoviária para me encontrar com essa pessoa. E aí, no meio do caminho na rodoviária, que não era caminho dessa pessoa, esse senhor, que chamava-se Sebastião, que é chamado de Tião Quitito, que não está entre nós mais, quem conheceu Tião Quitito sabe que o Tião Quitito não era a flor que se cheirava. E ele perguntou para mim, eu estava com a mochila nas costas, ele perguntou para mim assim, Luciana, você está indo aonde? Você está indo encontrar com o Márcio? Eu falei assim, por quê? Você não vai não, porque você não vai sair de lá viva. Você não vai. E eu sou uma pessoa que eu presto muito atenção no que as pessoas me falam. Eu presto muita atenção no que Deus pode usar uma pessoa para falar comigo. Eu presto muito atenção no que uma pessoa pode vir falar comigo e pode servir para mim. Preste atenção no que as pessoas falam com você. Preste atenção, às vezes, você está triste, alguém fala uma coisa com você para te alertar, porque Deus está te alertando. E neste momento, o Sebastião, seu Tião Quitito, falou comigo assim, não vá. E olha que o Sebastião Quitito não gostava de mim não, hein, gente? Não gostava de mim não. Por isso que eu percebi que era Deus que estava falando comigo. Não vai, porque você não vai voltar de lá com vida. E eu não fui. Eu não fui. Teve um outro momento também que o Macuco, eu não sei o nome dele, mas ele era do córrego do Macuco, era um presidiário. E esse mesmo homem, esse mesmo rapaz, tinha me chamado para conversar. Ele tinha sido meu namorado. Na hora que eu estava saindo da loja que eu trabalhava, ele insistindo para me conversar com ele, porque ele dormia, né, na penitenciária, na cadeia à noite, e ficava durante o dia trabalhando. Ele pediu que eu fosse até na casa do Sebastião Quitito, desse tio dele. Ele falou assim, Luciana, vem aqui que eu quero conversar com você. Na hora que eu estava saindo de muita insistência dele, quando eu coloquei o pé assim no granito preto daquela loja, o Macuco, que era um apelido, não sei o nome dele, porque ele tinha feito uma coisa muito errada com uma pessoa lá no córrego do Macuco, fez o mal à pessoa, até a pessoa dormir com os antepassados dela, fazendo com machadada. Então, eles chamavam ele de Macuco, porque ele é do córrego do Macuco, que é o interior aqui.
E ele virou para mim, na hora que eu estava saindo, que eu coloquei o meu pé assim no granito preto da porta, ele virou e falou assim: Luciana, você está indo aonde? Eu falei assim: eu estou indo ali conversar com fulano de tal. Ele falou: não, eu vim aqui te avisar. Durante a madrugada toda que ele conversou comigo, ele falou assim que ele não ia deixar você viva, que ele ia fazer você adormecer com seus antepassados e iria fugir. Gente, eu não fui. Eu vi Deus usando aquele presidiário ali. Eu não fui. E ele fugiu, ele foi embora. Ele fugiu. E era, igual eu te falei, quando Deus quer fazer, ele faz. Ele usa quem ele quer na hora que ele quer. Então, muitas vezes, Deus me avisou. Teve um momento também em que ele tinha sido fugitivo para o Rio de Janeiro, que a mãe dele morava lá, os irmãos. Ele fugiu da cadeia, foi para lá, para o Rio de Janeiro. E aí ele voltou, porque ele falou que precisava me ver. E, de repente, ele me perguntou assim, dentro de um quarto: Luciana, deixa eu te fazer uma pergunta. Durante esses meses que eu não estive aqui na cidade, que eu estava no Rio de Janeiro, você me traiu? Eu tinha traído. Eu tinha ido numa festa e queria esquecer ele, queria sair dessa vida, porque não era uma vida boa. O camarada vivia fugindo, não saía do crime. Eu disse assim: olha, eu traí sim, eu fiquei com outra pessoa sim. E ele pegou minha carteira, eu tinha uma carteira até, acho que foi ele que me deu. E ele começou a olhar e tirar tudo da minha carteira e falar assim: onde que está o número desse camarada? Eu vou fazer com ele isso, isso e aquilo. Eu falando: não, não faz nada com ele não. Ele não tem culpa não. Quem teve compromisso com você sou eu. Você tem que fazer comigo. Ele pegou a arma dele, né? Não é branca não, tá? É aquela outra. 38. Pegou, colocou na minha cabeça e ficou ali falando comigo: você não tem medo? Eu falei: não, tenho medo não. Pode fazer. E eu sentada e ele com ela ali na minha cabeça. Ele ficou mais ou menos, gente, quase 1 hora com aquela arma na minha cabeça. Ficou ali com aquela arma na minha cabeça, segurando e falando: você não tem medo? Você é muito novinha. Eu devia ter uns 17 anos de idade. Eu falei assim: não, eu não tenho medo não. Eu não tenho nada a perder aqui na terra. Não tenho medo. Ele não fez. Ele não fez. Ele não fez. E olha que ele é capaz de fazer. Ele não está aqui mais. Porque, né, tudo que ele fez, infelizmente, a gente procura o mal e recebe o mal, né? Então, assim, era uma paixão que eu queria esquecer. Era uma pessoa que eu queria, não dava mais. Eu tentei mudar essa pessoa e não consegui. Muitas vezes nós achamos que nós vamos conseguir mudar essa pessoa. E, na verdade, nós não mudamos, não. No final, quem morre somos nós, porque eles vão tirar nossas vidas. É por isso que eu falo com vocês, nós temos que ter muita fé em Deus, nós temos que ver os sinais que Deus nos manda, nós temos que ver o que Ele fala conosco através de pessoas. Ele usa uma pessoa, igual hoje eu estava tão chateada, eu estava me sentindo sozinha, sem amigo. Chegou um senhor da Assembleia de Deus, sentou ali e começou a conversar comigo, que ele veio me pagar um negócio que estava me devendo aqui, uma roupa. Um restante de uma roupa, e ele começou a conversar comigo, e aquilo ali nós conversamos sobre Bíblia, sobre os filhos dele, sobre a esposa dele, sobre a vida dele, sobre algumas coisas outras mais lá, de uma indenização aqui do povo. E o tempo foi passando, outras pessoas foram chegando, e o tempo foi passando, e aquela tristeza foi passando também. E é por isso que nós temos que estar aqui invocando e louvando e glorificando, exaltando o nome de Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos, Pai de Jesus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus do povo de Israel, que agora é o nosso Deus, porque nós invocamos Ele, nós sabemos que Ele é vivo e verdadeiro e que está nos escutando. Nós agora estamos no Salmo 18, né? Que foi escrito aqui: ao regente, o servo,
Quando que você é servo de Deus? Quando você serve a Ele de verdade, de coração. Quando você o serve Ele de verdade e de coração. Então, o rei Davi, ele foi ungido por um profeta, ele foi escolhido por Deus, um dos filhos de Jessé, para ser rei do povo de Deus. Qual que é o povo de Deus? Povo israelita, israelense, ou esse povo que está em guerra entre eles mesmos, né? Descendentes deles mesmos, que dirigiu a Deus Jeová as palavras deste cântico, é um cântico, depois que Deus Jeová o livrou, o rei Davi, das mãos de todos os inimigos do rei Davi e das mãos do rei Saul. Então o rei Davi, ungido de Deus, disse, Salmo 18, versículo 1, eu te amo, ó Jeová, minha força. Ele disse que Deus, Jeová, era a força dele. Versículo 2, rei Davi continua, Jeová Deus é o meu rochedo, minha fortaleza e o meu libertador. E rei Davi continua no cântico, meu Deus é a minha rocha, e em quem ele se refugia. O meu Deus Jeová é o meu escudo e meu poderoso Salvador, meu refúgio seguro. Versículo 3, eu, rei Davi, invoco a Deus Jeová, que é digno de louvor. Eu, rei Davi, serei salvo dos meus inimigos. Versículo 4, rei Davi continua, cercaram-me os meus inimigos, as cordas da morte. Enxurradas de homens imprestáveis me apavoraram a mim, rei Davi, ungido de Deus. Versículo 5, as cordas da sepultura me envolveram a mim, rei Davi. Os laços da morte me confrontaram, disse o rei Davi. Versículo 6, continuou o rei Davi. Na minha aflição, na aflição do rei Davi, eu, rei Davi, invoquei a Deus Jeová, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Pai de Jesus. Eu, rei Davi, clamei ao meu Deus Jeová por ajuda. Do seu templo, ele, Deus Jeová, ouviu a minha voz. E eu, rei Davi, ele ouviu meu clamor por ajuda e chegou aos seus ouvidos, aos ouvidos de Deus Jeová, Deus Javé, Deus exércitos, Pai de Jesus, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ele disse que o clamor dele chegou aos ouvidos de Deus e nós pedimos, invocando a Deus, que o nosso clamor chegue aos ouvidos de Deus. Versículo 7. E o rei Davi continua com o cântico dele. Então, o rei Davi disse, então a terra começou a balançar, a terra começou a tremer. Pensa bem, gente. Olha no versículo 7, olha o que o rei Davi diz. Então a terra começou a balançar e a terra começou a tremer. Os alicerces dos montes se abalaram e estremeceram, porque Deus, Jeová, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Pai de Jesus, se tinha irado. O que é irado? Ficar muito bravo. É mais do que bravo. Irado. Deus fica irado. Versículo 8. Continua o rei Davi, ungido de Deus. Das narinas de Deus, Jeová, subiu fumaça. E da boca de Deus, Jeová, saiu um fogo consumidor. De Deus, Jeová, saíram brasas vivas. Versículo 9. Continuou o rei Davi falando. Deus, Jeová, fez o céu se inclinar e desceu. Havia densas trevas debaixo dos seus pés. Os pés de quem? De Deus Jeová. Versículo 10. Rei Davi continua. Deus Jeová veio voando, montado num querubim. O que é querubim? É anjo, gente. O que é querubim? É anjo. Anjo. Deus Jeová veio velozmente nas asas de um espírito. Querubim é um espírito, é um anjo, não um ser humano carnal igual nós, é um espírito.
Versículo 11. Então Deus Jeová se cobriu de escuridão em todo o seu redor como um abrigo, e havia águas escuras e nuvens carregadas. Versículo 12, rei Davi continua: do resplendor diante de Deus Jeová, granizo e brasas de fogo irromperam em meio às nuvens. Versículo 13. A chuva de granizo, gente, aquela chuva de granizo. Versículo 13. Rei Davi continua fazendo o cântico dele a Deus Jeová. Então Deus Jeová começou a trovejar nos céus. Eu lembro quando eu era pequena, minha mãe falava assim, quando trovejava: olha aí, ó, Deus está com raiva de você, ó. Deus está com raiva. O Altíssimo Deus Jeová fez ouvir a sua voz através do trovejar dele, com pedras de granizo e brasas ardentes. Versículo 14, o rei Davi continua: Deus Jeová atirou as suas flechas e os dispersou, lançou seus relâmpagos e os pôs em confusão, pôs os inimigos do rei Davi. Versículo 15, rei Davi continua, ungido de Deus: os leitos dos rios se tornaram visíveis. Os leitos dos rios se tornaram visíveis. Os alicerces da terra foram expostos pela tua censura, ó Deus Jeová, pelo forte sopro que sai das suas narinas. Versículo 16. Continua o rei Davi, ungido de Deus, falando aí a Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exército, Pai de Jesus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Das alturas, Deus Jeová estendeu a mão. Deus Jeová me segurou a mim, rei Davi, ungido de Deus, e me tirou das águas profundas. Nossa, gente, quanta gente, né? Dá para lembrar do Rio Grande do Sul, o que está acontecendo lá, né? Que Deus tenha misericórdia do povo. Deus tenha misericórdia de nós e do povo de lá também. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Deus Todo-Poderoso isso, essa misericórdia aí. Então, gente, vamos continuar. Versículo 17. Rei Davi continua falando sobre Deus. Ele disse: Deus Jeová me livrou do meu forte inimigo, disse o rei Davi, dos que me odiavam, que eram mais fortes do que eu. Versículo 18, o rei Davi continua no cântico dele a favor de Deus. Deus Jeová, as pessoas que me odiavam, os meus inimigos, me enfrentaram no dia do meu desastre, mas Deus Jeová foi o meu apoio. Versículo 19, Deus Jeová me levou para um lugar seguro. Deus Jeová me livrou, porque se agradava de mim, rei Davi, ungido dele. Versículo 20, Deus Jeová me recompensa conforme a minha retidão. Deus Jeová me retribui conforme a inocência das minhas mãos. Versículo 21, pois eu, rei Davi, ungido de Deus, tenho guardado os caminhos de Deus Jeová. Eu não cometi a maldade de abandonar o meu Deus, que é Deus Jeová, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Pai de Jesus. Versículo 22, todas as decisões de Deus Jeová, judiciais, estão diante de mim, rei Davi. Eu, rei Davi, não desconsiderarei os decretos de Deus Jeová. Versículo 23, eu, rei Davi, permanecerei irrepreensível diante de Deus Jeová, e eu, rei Davi, me guardarei do erro, não cometerei erro. Versículo 24, o rei Davi continua: que Deus Jeová me recompense a mim, rei Davi, conforme a minha retidão, conforme a inocência das minhas mãos diante de Deus Jeová. Versículo 25, rei Davi continua: como alguém leal, lealdade é você ser leal com a pessoa, você ser íntegra, você não fazer maldade, você não falar mal por trás, você não fazer nada de ruim com a pessoa, você ser leal, você ser verdadeiro.
Com alguém leal, ages com lealdade. Com um homem irrepreensível, ages de modo irrepreensível. Diz que Deus age assim. Versículo 26. O rei Davi continua: com o puro rei, o Deus Jeová, te mostras puro, mas com o tortuoso, pessoas maldosas, o Senhor Deus Jeová mostras astuto. Versículo 27. Pois Deus Jeová salva os humildes, mas o Senhor Deus Jeová rebaixa as pessoas arrogantes. Olha o versículo 27 novamente. Deus abominando pessoas arrogantes. Versículo 27. Pois o rei Davi, ungido de Deus, falou, ó, pois Deus Jeová salva as pessoas humildes. Pobre, Luciana, não. Humilde de alma, humilde de coração. Mas o Senhor Deus Jeová rebaixa as pessoas arrogantes. Amém, né? Versículo 28. O rei Davi continua com o cântico dele, ó. Pois és tu que acendes a minha lâmpada, ó Jeová, meu Deus que ilumina a minha escuridão. Versículo 29. O rei Davi continua, hein? Com o coração dele. Com a tua ajuda, Deus Jeová, posso atacar um bando de saqueadores. O que é saqueadores? Ladrões. Com o poder de Deus Jeová, eu, rei Davi, posso escalar uma muralha. Tem uma música, tá? Tem um hino, hein? Sobre isso aí. Com o poder de Deus Jeová, eu, rei Davi, posso escalar uma muralha. Versículo 30. O caminho do verdadeiro Deus, ele é perfeito. A declaração de Deus Jeová, ela é pura. Deus Jeová é um escudo para todos os que se refugiam nele. Versículo 31. O rei Davi continua, mas pois quem é Deus além de Deus Jeová, hein? Vocês conhecem outro Deus além de Deus Jeová? E quem é uma rocha a não ser o nosso Deus Jeová, hein? Versículo 32. O verdadeiro Deus Jeová é aquele que me reveste de força, disse o rei Davi. Ele, Deus Jeová, tornará perfeito o meu caminho, disse o rei Davi. Versículo 33. Rei Davi continua, hein? Deus Jeová torna os meus pés como os do servo e me faz, eu, rei Davi, ficar de pé nos lugares altos. Versículo 34. Deus Jeová treina as minhas mãos do rei Davi para a guerra. Meus braços de Davi, né? Podem envergar um arco de cobre. Olha, ele falou que Deus faz com o braço dele, do rei Davi, enverga um aço de cobre. Versículo 35. Tu, Deus Jeová, me dás o teu escudo de salvação. Tu, Deus Jeová, dá a tua mão direita que me ampara. E a tua humildade me engrandece, Deus Jeová. Versículo 36. Rei Davi continua. O Senhor, Deus Jeová, alargas o caminho para os meus passos do rei Davi, e os meus pés do rei Davi não escorregarão. Versículo 37, rei Davi continua, perseguirei eu, rei Davi, os meus inimigos e os alcançarei. Não voltarei, eu, rei Davi, até que tenham sido eliminados os meus inimigos. Versículo 38, eu, rei Davi, os esmagarei os meus inimigos, de modo que não poderão se levantar. Eles, meus inimigos, cairão sobre os meus pés. Versículo 39. Tu, Rei Deus Jeová, me equiparás de força para a batalha. Farás com que os meus adversários caiam diante de mim, disse o rei Davi. Versículo 40. Tu, Deus Jeová, disse o rei Davi, farás com que os meus inimigos fujam de mim, rei Davi. E eu, rei Davi, eliminarei os que me odeiam. Versículo 41. O rei Davi continua, hein?
Os meus inimigos clamam por ajuda, mas não há quem os salve. Até mesmo clamam a ti, Deus Jeová, mas Deus Jeová não vai responder aos meus inimigos. Versículo 42. Eu, rei Davi, os triturarei como fino pó levado pelo vento. Os inimigos dele, hein, vai triturar. Eu, rei Davi, lançarei os meus inimigos fora como lama nas ruas. Versículo 43. Tu, Deus Jeová, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Pai de Jesus, me livrarás das críticas do meu povo de Israel. Tu, Deus Jeová, me designarás como cabeça de nações. Um povo que não conheci me servirá. Versículo 44, rei Davi continua, só de ouvirem falar a meu respeito, a respeito do rei Davi, esses povos se sujeitarão a mim, serão servos dele. Os estrangeiros virão até mim, rei Davi, encolhidinhos de temor, de medo. Sabe quando a gente fica com muito medo, que a gente fica até encolhido? Ele falou que muitas nações ficariam encolhidas, né? Versículo 45. Os estrangeiros, somos nós estrangeiros, hein? Perderão a coragem em Deus Jeová. Os estrangeiros sairão tremendo de medo das suas fortalezas. Versículo 46. Deus Jeová vive, Deus Jeová vive, louvada seja a minha rocha, Deus Jeová. Seja exaltado, Deus Jeová, da minha salvação, disse o rei Davi. Versículo 47, o verdadeiro Deus Jeová executa vingança a favor meu, rei Davi. Ele falou que o verdadeiro Deus Jeová executa vingança a favor do rei Davi. Deus Jeová me sujeita a mim, rei Davi, aos povos. Versículo 48, Deus Jeová me livra dos meus inimigos irados. Irados é muito mais que bravo, tá, gente? Tu, Deus Jeová, me elevas bem acima dos que me atacam. Tu, Deus Jeová, me salvas do homem violento. Versículo 49, e é por isso que te glorificarei entre as nações, ó Deus Jeová, e ao teu nome cantarei louvores. Versículo 50. Rei Davi continua falando, Deus Jeová realiza grandes atos de salvação para o seu rei, que é o rei Davi, que ele escolheu para ser o rei do povo de Deus, que é o povo de Israel, povo israelita. Davi continua, o rei Davi. Senhor Deus Jeová demonstra amor leal ao seu ungido. Por quê? Porque o rei Davi era o filho de Jessé, o mais novo, e Deus escolheu ele como rei, né, do povo de Israel. Ele mandou o profeta ir lá no deserto, lá na casa de Jessé, esperar o filho mais novo. O profeta até achou que fossem os outros filhos, porque os outros filhos eram grandes, fortes, bonitos, e ele falava assim, não é esse não. Ah, esse aqui não é esse não. Esse daqui não é esse não. Quando chegou Davi, ele falou, esse daí, esse pequenininho aí mesmo, esse raquítico mesmo que eu quero. E a Davi, rei Davi, ele falou, porque ele era ungido de Deus. Ele mandou, Deus escolheu ele. Deus mandou um profeta ungir ele como rei do povo de Israel. As estrelas tão bonitas hoje, ó. A Davi, ao rei Davi e a sua descendência para sempre. Então, ele até deu a assinatura dele, né? Ao rei Davi e a sua descendência para sempre, ao regente Salmo de Davi. Então, gente, ó, o capítulo 18 foi 50 versículos, hein? Que foi, assim, bastante conversa, igual eu converso também com Deus, igual eu converso com vocês, né? Eu gosto de conversar. Então,
o Salmo 18 foi aí um cântico que o rei Davi, que foi o segundo ser humano escolhido por Deus, para quê? Para ser rei do povo de Israel, que é o povo de Deus, né? Ele é o filho mais aquele filho que ninguém dava nada por ele na vida de Jessé, né? Um dos filhos de Jessé. E ele fez esse cântico aí para Deus. E ali tem falando que quem fez foi o rei Davi. Ele fala do nome dele aqui. Lê o Salmo 18 para você ver se não está o nome de Davi aqui. E aí você acha que você fazer essa oração, a oração copiada de Davi, Deus vai te escutar. Você acha que uma oração que foi feita por Davi, você vai copiar ela e vai falar que é sua. A sua vida é diferente da de Davi. A minha vida é diferente da de Davi. A vida de Maria, de João, de Joaninha, de Pedro, de Sebastião é diferente da vida de rei Davi. Nós não fomos para a guerra. Davi foi. Davi ganhava as guerras com o poder de Deus. Então, nós temos que pedir misericórdia a Deus, compaixão de Deus. Nós temos que louvar a Deus, continuar lendo a palavra de Deus, entendendo a palavra de Deus, e a verdade liberta. Muitas pessoas abrem a Bíblia para dizer que é para você. Diz que se você orar essa oração, Deus vai te ajudar. Não, você tem que falar da sua vida com Deus. Você tem que contar dos seus problemas com Deus, porque os seus problemas com Deus não é o mesmo problema do rei Davi. Você não foi na guerra. Você não estava na guerra. Você não chama Davi. A minha oração é diferente da sua oração. Nós temos momentos que nós falamos sobre a nossa vida pessoal com Deus. Coisa que nós não falamos aqui. Tem momentos que nós vamos invocar a Deus, no momento assim que nós estamos em silêncio no coração, e falar sobre a verdade, sobre a nossa vida. O que me deixa triste, o que me deixa alegre, o que me deixa alegre. E é isso que nós temos que invocar, este Deus maravilhoso, esse Deus bendito, esse Deus que nós acreditamos nele, porque ele diz na palavra dele que aquele que acredita em mim verá a glória dele. E nós acreditamos que ele nos vê, que ele nos escuta, que ele abre caminhos, que ele vai fazer sim as coisas acontecerem de melhor para nossas vidas e para a vida de nossos familiares, desses que estão aqui em nome de Jesus. Nós pedimos e carecemos da misericórdia dele, nós o louvamos e glorificamos, que este anoitecer, que a madrugada, que o amanhecer do dia de terça-feira de maio, em nome de Jesus, que o entardecer da terça-feira de maio seja abençoada pelo Todo-Poderoso, pelo único que tem poder, por aquilo que o dinheiro não pode comprar, ele pode fazer. O nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso, abençoe todos nós, abençoe nossa família, livra todos de todo mal, restitua saúde em nome de Jesus. Nós pedimos e clamamos, Senhor, pela tua grande misericórdia, em nome do teu Filho amado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Jesus Cristo, este nome tem poder. Jesus Cristo, este nome tem poder, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Amém. Viu, igreja? Olha, hoje, Davi, ele fez um cântico enorme. Esse cântico pertence a ele no momento que ele estava de dificuldade. Ele que escreveu, não foi você, não foi seu pastor, não foi a missionária, não foi ninguém. E nós estamos aprendendo, e aprender com detalhes, que foi Davi que fez esse cântico. No momento que ele estava com problema, ele não vai proteger você. Quem vai proteger você é a sua crença, acreditar que Deus existe. Crê, acredite. Na palavra de Jesus Cristo fala assim, aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Gente, o grão de mostarda, olha no Google, é o menor grão. A menor semente que tem. Fala para o monte, lança-te o mar e lançará. Nós temos que crer, acreditar em Deus, invocar a Deus, aprender mais de Deus, aprender a verdade, porque a verdade liberta. Tem gente que pega um pedacinho assim e coloca para você. Não pode ser assim. Você tem que conhecer a palavra de Deus, você tem que ler a palavra de Deus, você tem que você tem que entender, conhecer, querer ela.
Você não pode aceitar tudo que a pessoa fala para você, porque você tem que conhecer, você tem que aprender, você tem que colocar ela no seu coração. Você tem que colocar ela no seu coração, porque ninguém vai te enganar. Senão ninguém vai te enganar se você colocar no seu coração. Nós pedimos a bênção de Deus sobre os nossos familiares, sobre todos que estão aqui em nome de Jesus, que livra todos do mal em nome de Jesus, que nós possamos ter um anoitecer, uma madrugada, um amanhecer de terça-feira, uma entardecer de terça-feira abençoado, cheio de vitórias, repreendendo todo o mal em nome de Jesus. Que Deus, traga saúde novamente de todos os nossos familiares, de todos nós, em nome de Jesus. Nós pedimos a Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exército, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, esse Deus que nós estamos aqui cultuando Ele, glorificando Ele, invocando Ele todos os dias, para a honra e glória dEle. Nós daremos testemunho da vitória de Deus nas nossas vidas, como eu acabei de dar um testemunho para vocês enorme aí. E olha que foi pouco, tá, gente? Que tem muito mais aí testemunho para dar para vocês. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.